Eu quero que você abra a palavra de Deus numa passagem que talvez você tenha ela também aberta dentro de casa. Como assim? Vamos lá. Quantas vezes você já não entrou numa casa e a Bíblia estava aberta em algum lugar? Ou na mesinha, ou debaixo de uma TV, ou em cima de algum cômodo. E normalmente essa Bíblia está aberta aonde? Alguém chuta aí. Ah, vai de novo. Salmo 91. Salmo 91. Você chega, tem até um quadro, né? Você já viu, a pessoa compra o quadro, o Salmo 91 está aberto. Né? Salmo 91 está aberto. O Salmo 91 tem essa capacidade, parece, de nos aproximar do Senhor, né? Tem algo aí que o salmista Davi traz para nós em relação a esse salmo. E eu quero ler junto com você o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a outra versão é no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aí nós gostamos de dizer, né? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. É quase o melô do solteiro, né? Amém? E versículo 8: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Versículo 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Essa passagem, como eu falei, ela muitas vezes já está aberta lá dentro da sua casa. A propósito, alguns dias atrás eu conversava com uma moça e eu fiquei um pouco até chocado. Eu perguntei para ela se ela tinha alguma Bíblia em casa, ela disse que não tinha. E aí eu pensei, poxa, nessa casa nem o Salmo 91 está aberto, né? Poxa, Senhor, afasta de nós isso, né? Que a gente possa meditar na sua palavra. Mas normalmente aí o Salmo 91 está lá aberto na nossa casa, e normalmente a gente faz assim, está lá aberto, né? Como ele está aberto aqui em cima. A gente passa umas 50 vezes por ele, né? E normalmente a gente passa e... está aberto o Salmo. Salmo 91, tá bom. E parece que é até um tipo de talismã, né? Vira uma situação meio religiosa até, assim, não, ele está me dando sorte o Salmo aqui, o Salmo está me dando sorte. E a gente tem essas práticas que a gente herda talvez de algum parente e de alguém que tinha muita devoção. E eu vou dizer para você, não, isso é muito bom, é muito bom. Mas veja que o Salmo 91, ele traz um princípio no começo do seu versículo, que ele não está abraçando a todo mundo. Ele não está dando uma permissão ou está distribuindo bênção para todo mundo que tem o Salmo 91 aberto dentro da sua casa. Ele não está fazendo isso. Porque ele diz, lá no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí eu quero remontar aqui para você uma história. Desde o Jardim do Éden, nós estamos com um problema. Sabe qual é o verdadeiro problema que nós estamos desde o Jardim do Éden? Nós estamos sempre querendo ficar longe. Longe de quem?
de Deus. Desde o Jardim do Éden, quando foi quebrado aquele encontro diário, aquele encontro constante, porque não se confunda, Deus não vinha só falar com Adão na viração do dia, como diz, quando a gente romantiza, no final do dia, quando estava o nascer do sol, ali tipo do Guaíba, aparecia Deus vindo para conversar com Adão. Adão tinha o espírito perfeito, ele tinha como o espírito de Cristo. Adão tinha contato, conexão diretamente com Deus. Ele falava com Deus quando ele queria, porque Deus estava no jardim e Deus falava com ele a todo momento. E é por isso que quando ele peca, e curiosamente Eva come do fruto e não acontece nada. Mas quando chega para o Adão, ele come daquele fruto e eles dois percebem que caíram. Não somente um, mas os dois erraram. Quando eles não atingem esse alvo, quando eles pecam, há uma situação muito interessante. Veja que Deus chega no jardim, está ali, e ele não diz: Adão, o que fizestes? O que ele diz? O que Deus diz? Adão, onde tu estás? Porque não importa, muitas vezes a gente se preocupa muito com o que a gente faz, mas sim, nós devemos nos preocupar onde é que está a nossa posição em Deus. Porque a partir da nossa posição em Deus, é o que nós fazemos algo. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e eu em vós, tudo que pedires ao Pai será concedido. Mas ele diz: sem mim, nada podereis fazer. Quando saímos dessa posição e quebramos esse lugar onde temos comunhão com Deus, Deus não está olhando para o que nós fizemos, mas sim que nós perdemos a posição que nós tínhamos. E a posição que nós tínhamos, e na verdade, glória a Deus, nós temos, e vamos ver isso aqui nessa noite, é a posição de filho. Aí você vai me perguntar: bom, mas então, como assim? Todo mundo aqui talvez não seja pai, ou não seja mãe, mas todo mundo aqui é filho. Você é filho de alguém, é impossível. Você é filho de duas pessoas, com certeza. Se eu tenho certeza, é que você tem nariz, que está respirando, senão não estava aqui. Você tem ouvido para me ouvir, e você é filho de alguém. Todo mundo nasce, e a primeira identidade que recebe é a identidade de filho. E Deus chega para Adão e diz: onde tu estás? Onde tu estás? E desde esta pergunta, o que acontece com a raça humana, a partir da sua expulsão do jardim, porque o jardim era esse lugar de comunhão com Deus, e Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não está fazendo vista grossa para o nosso pecado, para o nosso erro. Deus não está dizendo: mas que bonitinho, não, eu vou deixar ele assim. Não. Deus, ele não tem comunhão com o pecado, e como Adão e Eva pecaram, Deus os tira do jardim. E desde aquele momento onde Adão e Eva não estão mais dentro do jardim, o ser humano está numa constante busca por algo que transcende a sua própria existência, mas sempre está querendo ficar longe daquele que o criou. Chega a ser antagônico. Sabe por quê?
Você já não viu quantas mil vezes as pessoas buscam alguma coisa que está além da sua vida? Um contato com algo espiritual, algo que seja além. Aí as pessoas buscam em várias religiões esse tipo de experiência que os faz remontar a algo que transcende a sua vida. Sabe o que é isso? Isso ainda é aquela chama lá do Éden, de ter um relacionamento com o Criador. E aí vem aquele papo muito mequetrefe, muito fora da casinha, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Porque só existe um caminho: Jesus Cristo. Qualquer que vá a Deus, que não foi por Jesus, não foi a Deus, mas foi a um engano. Foi a um tipo de imagem, a alguma experiência espiritual. E você pode ir, não tem problema. Você vai encontrar aí muitas experiências. Você, não quero citar aqui sendo ético, mas você vai encontrar experiências espirituais, transcendentes, e que vão até dizer para você: não, isso é verdade. Isso mesmo aconteceu. Não, eu falei mesmo. O meu parente apareceu ali e ele falou comigo. Ele já está morto há muito tempo, mas ele falou comigo. Mentira. Mentira. Se você ler 1 Samuel capítulo 28, acaba já com o teu problema em relação a uma experiência espiritual como essa. Aí você vai dizer: Felipe, você vai me explicar aqui? Não. Vai ler a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. A gente também está muito com esse negócio de dar tudo muito explicadinho, sabe? Aí esses dias na aula do Brasa College, quem está fazendo básico em teologia sabe bem aqui, que a gente estava numa aula essa semana, eu falei: ó, meus irmãos, ó, isso aqui está lá, sobre isso está lá, leiam, busquem, leiam a palavra, vão atrás, tenham fome, se questionem, se perguntem, mas pelo menos se joguem, mergulhem na palavra, vão por vocês mesmos, conheçam o rio de Deus, conheçam a palavra de Deus, porque o ser humano está querendo muito essa coisa, né? Me dá uma explicadinha, me dá mais uma explicada, mas tem coisas que não vai ser eu ou outro pastor aqui vai te explicar, tem coisas que é o Espírito Santo que te ensina, e só Ele. João capítulo 16, só Ele, 14 e 16, vai ler também, lê esse aí também. Você já saiu com 3 capítulos para você ler hoje aqui, amém? Glória a Deus, até o final, 28 capítulos, porque aí você faz 4 a cada dia, você vai cumprir o seu panorama aí bíblico essa semana. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, olha aí, quase que vai tudo agora. Presta atenção, olha só. Desde aquele momento de onde tu estás, nós estamos, sabe como? Rodando. Roda, só rodando. E aí achamos que é aqui, achamos que é lá, achamos que é... Não, é isso. Não, isso aqui é Deus. Não, isso aqui não é Deus. Isso aqui... E ele, onde tu estás? Onde tu estás? E aí sabe o que ele fez, Flávio? Sabe o que Deus fez? Desde aquele dia, Deus expressou o desejo de estar conosco. E nós expressamos o desejo de estar longe dele. De novo, João capítulo 15. Você vai ler o 14, você vai ler o 15 e vai ler o 16. E o 17 fecha com chave de ouro, porque é a oração sacerdotal de Jesus e a coisa mais linda do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Amém? E aí em João 15 vai dizer assim, ó: não foram vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Sabe o que isso significa? Mesmo você vindo aqui nessa noite, mesmo você aceitando Jesus como Senhor e Salvador, até quando você vai orar, não foi você que escolheu isso. Primeiro, foi Deus que escolheu na tua frente para isso acontecer. Foi Deus, foi o Espírito Santo que gerou em ti fome dele, para que você fosse até ele. Então a gente tem que entender uma coisa, João 15 de novo, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é nada? Nada é zero. Sem ele, desculpa você se você se sentir insultado em seu interior, mas sem Jesus, nós somos zero. Nada.
perdemos o sentido, o significado de viver sem Ele. Aí Deus fez várias tentativas. Ele tentou, no Antigo Testamento, você vê várias tentativas de Deus. Eu vou te dar algumas. Veio o tabernáculo de Moisés. Quem é que escolheu fazer o tabernáculo? Aí as pessoas vão dizer, foi Moisés, era dele. Mentira. Deus diz, escreve, como eu estou te mandando, Moisés. É assim que tem que ser cada coisa desse tabernáculo. E o tabernáculo foi feito para que Deus viesse no meio do deserto e se manifestasse e tivesse comunhão com o povo de Israel. Só que o que aconteceu? Quando Deus veio de verdade, diz que o monte fumegava, agora não sei de onde veio. Chumegava, vai lá. Vai, depois vira meme, tá bom, não tem problema. Fumegava, o monte fumegava. Pegava fogo na base e tremia, e vinha raios dos céus. E o que o povo, como Adão fez? O povo assim, Moisés, vai tu no nosso lugar. A gente não vai lá. Meu irmão, eu não sei o que eu faria diante disso, mas eu acho que eu ia assim, ó. Vem em mim, Senhor, vem em mim, vem em mim. Ou eu também me assustaria, olhando tamanha grandiosidade de Deus. Eu não sei, mas eu só sei que aquele povo de Israel, no meio do deserto, vendo todas aquelas maravilhas, também escolheu o caminho de se esconder e não ficar perto do Senhor. E aí tem outros momentos, outras situações, mas que bom que Deus, meu irmão, Deus sempre achou um. Às vezes era só um que queria, só um que desejava. Teve uma vez que ele achou Abraão, depois ele achou Moisés lá na frente. Teve um momento, talvez você não saiba, que a história da humanidade ficou por um fio. Aí você vai ler o livro de Esther. Ó, já tem mais um tema para você. O livro de Esther. Que por um momento, se aquele decreto viesse mesmo a existir, todo o povo judeu morreria. E se todo o povo judeu morresse, Jesus não existiria. Ah, mas isso não ia acontecer. Mas foi por um fio. Aí teve um momento que ele achou Samuel. E ele teve que fazer assim. Meu irmão, é que Deus estava desesperado. Se eu posso... Senhor, me perdoa pelo momento poético aqui. O Senhor estava desesperado. Eu sei que ele pode chamar uma criança. Mas ele olhava para os outros e dizia assim, mas aquele lá está difícil, hein? O sacerdote ali, os filhos, olha como ele faz. O que eu faço aqui? Tem uma criança que está com Samuel, com Eli. Samuel. E de todo o tempo, depois ele acha Davi, depois ele acha outros homens, outras mulheres na história. Simplesmente para traduzir uma coisa, eu quero estar com você, eu quero ter uma comunhão contigo. É isso que ele vem dizendo desde o Éden. Eu criei você, João, Pedro, José, Marcos, Giovana, eu criei você para estar comigo. Mas o que nós queremos? O contrário. Aí chegou o momento que Deus, assim, isso já estava no plano dele, tudo já estava. Ele falou assim, até hoje eles não entenderam ainda a plenitude disso. Não tem problema. Eles não entenderam? Agora eu vou fazer eles entenderem. Abre comigo, João capítulo 1.
João capítulo 1. E eu quero que nós venhamos a ler juntos o João capítulo 1. Coloca para nós aqui no telão, Helena, por favor. João capítulo 1. Espero que seja uma versão. Ok. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou também o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, e aí Deus achou mais um, chamado João, versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. De novo. Segura aí. De novo. De novo, o mundo olha para Deus e diz: não, eu não quero. Mas Deus sempre encontra um. E é por isso que eu digo assim, às vezes eu vejo em países como nós oramos aqui, a Coreia do Norte, em perseguição, e eu já ouvi pessoas falarem na mídia, influenciadores, esses caras, falando assim: olha, vou dizer uma coisa, essa coisa de ser cristão, cristianismo, Jesus, é uma coisa que é desse tempo, vai passar. Vai passar, isso aí é uma coisa, é uma moda, as pessoas fazem isso. Eu vou dizer uma coisa para você, mais uma mentira. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Acabou. Eu vejo, às vezes, já vi manifestações queimando Bíblia. Eu digo assim: quanto mais vocês queimam, mais isso queima no coração daqueles que amam a Jesus. John Hus foi um homem que viveu 100 anos antes de Lutero. E ele chegou, e no dia da sua morte, porque ele foi queimado vivo por estar pregando a verdade e combatendo sofismas da sua época em relação à Igreja Católica. Enquanto ele estava sendo queimado ali, ele dizia assim: olha, vocês podem estar queimando um ganso, que é isso que significava o nome dele, Hus. Mas daqui um tempo Deus vai levantar um cisne. E diz que em 100 anos, né? Em 100 anos Deus vai levantar um cisne. Ele falava isso morrendo, quando estava sendo queimado vivo. E esses vocês não vão poder deter. 100 anos depois nasceu Martinho Lutero. E você já sabe qual é a história. Ou seja, quanto mais tentam abafar aquilo que é Deus, ou a relevância, a importância de Cristo em nossa vida, na sociedade, eu te garanto, mais cresce. Como o povo de Israel no Egito, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De novo. Ele veio para aqueles que eram os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas o povo de Israel não o recebeu. Mas aqui que está o nosso detalhe, meu irmão, minha irmã. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. E não
um privilégio. Não, foi dado um direito a você de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, versículo 13, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você nasceu de Deus. Versículo 14, e eu finalizo aqui. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui a minha Bíblia diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. E talvez para você isso não seja muita coisa, mas eu quero te dar um exemplo. Você se lembra que na escola você tinha um momento da massa de argila? Você tinha que manipular uma massa de argila porque a professora estava ali vendo, será que o fulano tem coordenação motora? Aí você tinha que pegar a tesoura. As pessoas pensam, é só recortar. Não, meu irmão. Conseguir cortar bem, tem que ser um perito em cortar uma folha. Eu conheço adultos que até hoje não sabem cortar direito. Mas esse é outro papo. Massa de argila. Aí chegou o momento da massa de argila, que você tinha que manipular e fazer algum tipo de boneco. Eu acho que você já sabe onde eu quero chegar. Agora se imagine você olhar para essa massa de argila que você fez na sua infância. Está guardado lá nos negócios da tua mãe, lá numa gaveta. Que a tua mãe diz, mas essa massa de argila ele fez quando tinha 5 anos de idade. Ou a tua mãe não guarda os dentes que caiu também teu. Guarda. Em algum lugar ela guarda. Ou umbigo. Sim? Já viu essas mães que guardam umbigo? Meu Deus do céu. Tá bom. Elas guardam. E as mulheres aqui também, que não têm filhos ainda, vão guardar. Alguma coisa vão guardar. Aí você olha e a tua mãe chega aqui. Que linda essa massa de argila, né, meu filho? Olha como era bonitinho quando fez. Aí imagina você se tornar essa massa de argila. É ridículo, né? Foi o que Jesus fez. Essas massas de argila ambulante não estão entendendo, então vou ter que me tornar uma, para que eles entendam o que o Criador quer. O Verbo se fez carne. Você não tem noção de qual tamanha humilhação foi para que Deus se tornasse homem. A tal ponto que Filipenses capítulo 2 vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. O que é esvaziar, meu irmão? É se humilhar. Aí o Criador olhou para a massa de argila. Pai, eles não entendem ainda que tu está falando que tu quer conversar com eles, tu quer ter uma vida com eles. Eu vou, Pai. E sabe o que ele faz? No versículo 14 tem um segredo. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Ou seja, virou aquela massa de argila. Mas ele só não virou só aquela massa de argila. Ali no original tem um verbo no grego que se chama skinosen, que não significa habitou, mas tabernaculou com os seus. Ele tabernaculou entre nós. Ele não somente veio andar, a palavra de Deus diz que ele desceu do céu e tabernaculou, veio viver e se manifestar em nosso meio. E ele veio explicar para nós aquilo que hoje nós sabemos. Somos filhos, temos um pai, temos alguém que nos ama, a tal ponto que se fez como nós,
para traduzir um amor incompreensível através da sua vida, da sua morte de cruz e ressurreição. Este é o escândalo da graça. O escândalo é que Deus se tornou homem. Como você poderia se tornar na tua massa de argila com 5 anos de idade. Seria horrível para você, não seria? Seria péssimo. Mas Deus amou desse jeito. Se humilhou. Aí você vai me perguntar, poxa, mas tudo bem, e aí? Eu quero chamar o louvor aqui. E aí eu volto para o Salmo 91, aquele que está aberto, espero que não esteja empoeirado em sua casa. O Salmo 91 volta lá e diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O versículo 2 deixa bem claro: este aí pode dizer. Não é todo mundo que tem a Bíblia aberta dentro de casa que pode dizer isso. Mas é todo aquele que decidiu responder ao desejo do Criador: eu quero estar contigo. Eu vim tabernacular contigo. Eu desci, eu me transformei, eu vivi como tu viveu. Eu também sofri as mesmas coisas que tu sofreu. Eu vim estar contigo. Eu vim viver como tu viveu e como tu vive. E aí nós respondemos da forma correta e vamos até Ele. Esse que entende, e eu acho que aqui só tem pessoas que entendem, num sábado de noite, depois de uma semana de frio, talvez alguns ficaram aí pelo meio do caminho, mas você entendeu. Eu quero habitar com aquele que quer ter um relacionamento comigo. Eu quero habitar com Ele. Não somente isso, eu quero habitar nele. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Outra versão diz, no esconderijo. Ou seja, não é num lugar à vista de todos, mas é um lugar secreto. Um lugar que não é feito para todos. É um esconderijo. E em esconderijo não são todos que vão, porque se todos vão, não é mais esconderijo, sim ou não? Quando você brincava de esconde-esconde, não era muito chato quando todo mundo escolhia o mesmo lugar para se esconder? O que acontecia? Todos eram facilmente achados. Porque tinha aquele comentário, e aí daqui a pouco o cara que ia pegar, achava todo mundo junto. E era uma moleza acabar com aquela brincadeira. Mas Deus está querendo, e compete a você responder, se você quer ir para esse lugar que é secreto, só teu com Ele, onde ninguém te encontra, porque você está no esconderijo, você está no abrigo, você está no lugar secreto, e lá você descansa a tua alma, e é lá que você pode dizer o versículo 2, tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Se coloque em pé. Ele veio tabernacular entre nós. Ele veio, e esse aqui nessa noite é um convite de amor. É um convite para você que talvez que não pensava que tamanho amor poderia ser devotado a você. Mas foi.
E naquele dia, a sua última frase foi tetelestai, ou seja, está consumado, está feito. A reconexão foi novamente estabelecida. O lugar de novo da comunhão do Éden foi novamente colocado na terra. Novamente você tem acesso até o lugar aonde o relacionamento, a comunhão, que é mais profunda ainda, ela pode novamente ser desfrutada. Não mais importa o que você fez, mas agora, onde você está, se é no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ah, mas Felipe, eu fiz muitas coisas para chegar aqui no culto de hoje, eu tenho tanta coisa. Hoje Ele está te perguntando: onde que tu está? Aonde você está? Você está no esconderijo da tua autossuficiência? Se escondendo através de uma aparência bacana? Você está no abrigo dos seus talentos, das suas capacidades, ou da sua boa oratória? Você está em qual abrigo? Aonde é que você se esconde? Saiba que até para se esconder tem um lugar certo. É naquele que veio tabernacular e habitar no meio de nós, cheio de graça. Nele não há trevas, só há luz.